Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 16, versículos 14 e 15. Lucas capítulo 16, versículos 14 e 15, que diz assim: Os fariseus, que amavam dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: Vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Logo depois de Jesus falar sobre a parábola, que ensinava acerca dos princípios, do fato de que a gente deve ser sensato com o uso dos recursos, e principalmente pensar nos recursos para o bem do próximo, os fariseus, e o texto faz questão de enfatizar esse fato, que amavam o dinheiro, eles vão ouvir esse discurso de Jesus e vão zombar de Jesus e do seu discurso, né? E vão zombar porque era um discurso que atingia o âmago do pensamento desses corações maus desses fariseus. E é natural que eles vão, então, zombar e, por assim dizer, desprezar o que Jesus está falando. Só que nesse momento, Jesus lança, por assim dizer, um alerta a esses fariseus. Vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Ou seja, pode até ser que diante dos homens vocês sejam considerados justos e referências e homens da lei e homens de Deus, mas Deus conhece o coração, os seus corações, né? Deus conhece o coração de vocês. O juízo de Deus vai seguir outros parâmetros muito mais profundos do que o juízo do homem, né? Nesse sentido, o que Jesus quer falar é que Deus penetra mais fundo que o ser humano. Deus, de fato, consegue ver coisas para além do exterior, para além do que apenas o exterior pode mostrar. Deus, de fato, vê o interior. Deus, de fato, vê o coração, que aqui nessa cultura judaica, eu já falei isso outras vezes, é entendido como o núcleo da personalidade humana, o centro da personalidade humana. Deus penetra mais fundo nesse sentido, né? E aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus, né? A riqueza, que nesse contexto é o que Jesus está falando, e que muitas vezes era vista de forma positiva pelos homens, na verdade, uma riqueza que não pensa no próximo é detestável aos olhos de Deus. Pessoas que, como esses fariseus, se mostram como santas e justas para as pessoas, mas que na verdade odeiam a Deus no coração, elas são detestáveis aos olhos de Deus, e coisas desse tipo, dessa natureza. Jesus está alertando esses fariseus aqui sobre essas coisas. E por mais de que Jesus está alertando os fariseus sobre o fato de que Deus conhece o coração deles, isso deve ser um alerta para nós também, o fato de que Deus conhece o nosso coração, e isso deve nos levar a sempre refletir sobre as nossas intenções, sempre refletir sobre o porquê de fato estarmos fazendo as coisas, porque Deus conhece o nosso coração. Por mais que isso seja um alerta, isso também pode ser uma fonte de esperança e uma fonte de sinceridade, por assim dizer. Porque uma vez que Deus conhece os nossos corações, isso quer dizer que nós podemos ser plenamente sinceros para com Deus, porque no fim das contas Ele conhece os nossos corações. E nesse sentido, e essa é uma reflexão que eu inclusive fiz numa pregação que eu fiz na igreja na semana retrasada, e sobre esse ponto, então, os profetas do Antigo Testamento têm muito a nos ensinar. Por exemplo, quando a gente vai para o livro de Jó e a gente vê as orações finais de Jó, o livro de Jó não, o livro de Jonas, e quando a gente vê as orações finais do livro de Jonas, o profeta Jonas, as orações finais de Jonas, elas são basicamente o seguinte: Deus, me ira o fato de que o Senhor é bom demais. Me ira o fato de que o Senhor é bom demais. Eu sabia que se os ninivitas se arrependessem e clamassem por perdão, você os perdoaria, você se voltaria para eles, você os receberia nesse sentido, né? E Jonas, nesse contexto, ele sabe que ele é o errado da questão. Ele sabe que a ira dele é justificada, mas ele faz questão
de externalizar isso para Deus, de transformar isso em uma oração. Pode ser uma oração que não faça sentido nenhum, mas era o que Jó estava sentindo na época. Jó sabia que os ninivitas eram um povo muito perverso, mas ele sabia que Deus era muito mais bom em proporção à perversidade dos ninivitas, e que se eles se arrependessem, Deus perdoaria o pecado deles. E Jonas não queria isso, né? Da mesma forma, quando a gente vai para o livro de Jó, e nós vemos as orações de Jó, nós encontramos muitas orações ácidas de Jó ao longo do seu livro. Mas mesmo assim, Deus ele honra a fidelidade de Jó. E por que Jó era fiel? Porque ainda que eram orações ácidas, ainda que Jó tenha feito várias orações ácidas para Deus, ainda assim eram orações. Jó nunca se afastou do Senhor nesse sentido, ele sempre permaneceu orando. E muitas vezes a hipocrisia dos nossos corações, né, o nosso medo de sermos sinceros com Deus, nos leva para um outro caminho, que é o de silêncio, o da hipocrisia, ou mesmo o do afastamento completo de Deus. E Deus não espera isso de nós, Ele não quer isso de nós. Uma vez que Deus conhece o nosso coração, isso deve ser um alerta para nós, mas também deve ser uma mensagem de esperança para o fato de que Ele, conhecendo os nossos corações e nos amando, e ainda assim nos amando, nós podemos ter a certeza de que nós podemos ser sinceros e abertos com esse Deus que sempre nos ouve e que nos ama nesse sentido, né? E fica essa reflexão então sobre o fato, o alerta e a mensagem de ânimo sobre o fato de Deus conhecer os nossos corações. Deus abençoe e até o próximo devocional.